gente! Seja bem-vinda a mais uma aula do canal. Estamos na lição 6 com o tema A Consciência, o Tribunal Interior. A importância da consciência guiada pela palavra e pelo Espírito Santo. É o que vamos ver nessa lição. Mas antes de começar a lição, o que é consciência? O que é a nossa consciência? A consciência é a capacidade que o ser humano tem de perceber a si mesmo e o mundo ao seu redor. Ela nos permite saber quem somos, o que estamos sentindo, pensando e fazendo. É como a luz interior que orienta o homem. Aí na lição, na introdução, fala: Deus fez o ser humano com um senso moral chamado de consciência, que acusa, defende e julga. Ou seja, a gente tem consciência dos nossos atos. A gente tem consciência das nossas atitudes, seja ela positiva ou seja ela negativa. E a gente vai ver isso no primeiro tópico, que fala antes e depois da queda, que é justamente o que aconteceu com Adão e Eva. Após o pecado, a gente vê que eles tiveram consciência do seu erro. Aqui na lição fala: a consciência é a faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela. É um senso instalado na alma humana. Então, todo mundo tem consciência das suas atitudes. E aí, cabe a gente decidir o certo e o errado, tendo em vista que toda ação gera uma reação, todo erro tem-se sua consequência. Aí, Deus estabeleceu uma lei específica no Éden, que foi a proibição de não comer o fruto da árvore da vida. E a gente vê que quando o homem transgrediu e experimentou o funcionamento acusativo da consciência, a culpa, a vergonha e o medo, ou seja, quando o homem errou, a consciência acusou. Ou seja, agora o homem tinha culpa, tinha vergonha e tinha medo. E a gente, ser humano, tem esses sentimentos, né? De culpa, de medo, de vergonha. E aí também no tópico 2 fala o direito natural. É lei natural, também chamada lei da natureza. Em Gênesis é visto isso. A gente vê também no contexto de Caim e Abel, né? Onde Caim tomou a decisão de ferir o seu irmão e com isso trouxe a consequência. E é tão interessante que ele pede para se esconder da face, né, de Deus, para viver como um fugitivo. Mas quem se esconde da consciência? A gente sabe quando a gente erra. E não tem como fugir da verdade. Por isso que a verdade de Deus realmente liberta. No tópico 3 fala escrita no coração. Paulo faz referência à lei mosaica. E aí eu estudei um pouco sobre isso, sobre os códigos mesopotâmios. Era um conjunto de leis criadas pelos povos que viviam na Mesopotâmia, uma das primeiras civilizações da história, a atual região do Iraque. O mais famoso é o Código Hammurabi. A gente vê que no princípio de tudo sempre existiu leis. E por isso que a gente tem que viver segundo as escrituras sagradas. E aí o ser humano sempre teve que andar segundo código, segundo lei. E a lei da época era aquele olho por olho, dente por dente. Ou seja, a punição deveria ser conivente ao crime. E aí a gente vê que Deus ele deu leis ao homem, como a proibição de matar, e várias outras leis que ele deu a Moisés, que ele instituiu na sua escritura. Para quê? Para que a gente cumpra essas leis. A gente vê que Adão e Eva tinham todo o privilégio, mas porque eles desobedeceram. A desobediência leva à ruína. Porque a Bíblia diz que um abismo chama o outro. Você transgride hoje, amanhã já tem outro pecado maior lhe esperando. E o pecado ele faz separação entre o homem e Deus. E aí no tópico 2 fala justamente sobre isso. É o funcionamento da consciência, acusação, defesa e julgamento. Ou seja, quando os olhos de Adão e Eva foram abertos, quando eles perceberam que eles pecaram, a Bíblia diz que Adão coloca a culpa em quem? Em Eva. E Eva faz o quê? Coloca a culpa em quem? Na serpente. Então a gente, ser humano, tem essa tendência de culpar um, de culpar outro e não enxergar o seu próprio erro. É por isso que a gente tem que ter uma consciência sábia, voltada para a escritura, entendendo que Deus é o nosso juiz, que as coisas às vezes não acontecem do nosso jeito. E aí a gente também vai ver que ao pecarem, a consciência ecoou na alma uma voz secreta, ou seja, a gente tem uma voz interna dentro da gente,
que nos acusa, que diz, ó, por aí não, que por aí tá errado. Ó, desse jeito não, que desse jeito você vai cair. Ó, cuidado, ó, atenção, alerta. A gente tem a consciência do certo e do errado. E aqui também fala sobre as vãs justificativas. Não adianta a gente se justificar, querer se justificar dos nossos erros sem ter humildade, né? Sem ter humildade para reconhecer que a gente erra, que a gente é falho, que a gente lida todos os dias com a natureza carnal, que a gente luta contra a carne diariamente. E aí a gente vê sobre as vãs justificativas, onde eles tentaram se justificar. E pecado é pecado. Deus, ele é o mesmo, né? Deus, ele não muda. E aí também fala sobre se justificar como tentativas de mero placebos. Placebo significa dizer algo que não tem efeito, algo que não adianta, porque Deus, ele vê o nosso oculto, né? Deus, ele sabe o nosso oculto e o nosso escondido. E a gente entende que a melhor maneira para não viver sobre culpa, para não viver, enfim, no pecado, é a confissão e o afastamento do pecado. Não basta só me confessar, mas eu tenho que me confessar, eu tenho que me afastar e tenho que deixar o Espírito Santo trabalhar dentro de mim. Existem muitos cristãos que estão na igreja, que frequenta a igreja, mas que o Espírito de Deus não trabalha dentro dele. Porque para o Espírito do Senhor trabalhar dentro de mim, eu tenho que permitir. Eu tenho que ser humilde de coração. Eu tenho que dizer, ó Deus, minha natureza é terrível, eu sou pecadora, mas a tua graça e o teu amor me alcançou. Então a gente tem que ter essa humildade. E aí a gente vai ver também que a consciência é como um tribunal que julga condutas aprovando ou reprovando. Ou seja, você pode se esconder de qualquer pessoa, menos da sua própria consciência. Você sabe o que é certo e o que é errado. A gente sabe o que é certo. Funciona interagindo com as demais faculdades da alma, principalmente os pensamentos e os sentimentos. É por isso que eu sempre falo que a gente tem que ter cuidado com o que a gente nutre dentro da gente. Tem um versículo aqui em 1 Coríntios 11 e o 28 que diz que cada um examine a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Ou seja, é a nossa função se examinar. É a nossa função se analisar como é que está a nossa vida, como é que está a nossa conduta. Porque às vezes a gente esconde de um pastor, de alguém da igreja, mas a gente não consegue esconder de Deus. Deus sabe como é que está a gente por dentro. Deus sabe onde precisa melhorar. E no tópico 3, para finalizar, defeitos da consciência. A Bíblia menciona a consciência defeituosa, cauterizada e insensível ao pecado. Então a gente vê que quando a gente não vive guiado pela palavra, a nossa consciência fica com defeitos. A gente começa a ver o pecado como algo bom. A gente, não, mas não tem problema não. Não, mas isso aí é uma besteirinha. Não, mas é porque o povo exagera demais, mas a gente tem que ter cuidado para que a nossa consciência não esteja com defeito, né? Para que a nossa mente não fique cauterizada. Lembrando que pecado ainda é pecado e que Deus, ele não muda. E também fala sobre Deus Supremo Juiz. Apesar de sua grande importância no exercício do juiz moral, o pronunciamento da consciência não tem valor absoluto e definitivo, como disse Paulo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então o juiz é o Senhor, mas a gente precisa analisar as nossas atitudes, certo? Analisar as nossas condutas e viver de acordo com as Escrituras. Espero que essa aula tenha sido de bênção na sua vida. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Até a próxima aula e que Deus te abençoe.